Bom dia, alunos. Ah, Arrumei um novo lugar para gravar, né? Quer dizer, não dependo tanto do escritório mais. É, ah, eu quero, esqueci a questão 11, né? Isso acontece muito em sala de aula, e geralmente os alunos levantam e dizem: "Ei, a questão 11, cadê?" Aí eu vou completar, é bastante simples. Hoje é sobre o sistema ventricular encefálico, né, as cavidades cerebrais, que é o ventrículo cerebral, primeiro, segundo, terceiro ventrículo, o aqueduto cerebral e o quarto ventrículo, né? A gente viu, né, eu passei boa parte das outras questões falando sobre essa regionalização, né, o telencéfalo, o diencéfalo, o mesencéfalo, o rombencéfalo e a medula espinhal, e isso tudo derivado do tubo neural, né, que a gente viu que é um tubo. E basicamente esse tubo ele vai aumentar a parede do tubo, mas ele vai continuar lá para todo eterno sempre, enquanto durar a vida do animal. É aquela brincadeira que eu faço todo ano, dizendo que todo mundo é cabeça oca, né? O cérebro ele tem cavidades. Essas cavidades elas são a sequência das vesículas embrionárias, né? Vesícula prosencefálica, mesencefálica, romboencefálica, né, que elas vão aumentando a parede, vão se diferenciando nas suas regiões, e você mal consegue distinguir a cavidade, mas a cavidade está lá. Então, isso. E a cavidade, ela parte de ser um importante marco anatômico. Então, para lembrar vocês, né, nesse esquema de corredor aqui à esquerda, né, em que você tem, né, as regiões, e você vê que tem um oco. Esse oco é preenchido de líquido cefalorraquidiano. E ele tem a estrutura do tubo. Só que como o cérebro, a parede expande, né, novas células, mielina, axônios, sinapses, dendritos, tudo isso faz com que aquelas paredes ganhem uma forma que você esquece do tubo, né? Mas ele está lá, que é bastante simples, né? A parte anterior, né, ventriculaterais, ou o diencéfalo, o terceiro ventrículo, o aqueduto cerebral no mesencéfalo, que não muda muito, né? Vocês viram, e o quarto ventrículo, que ele fica aquela forma romboide, né? E termina, né, na medula espinhal, no canal da medula espinhal, sempre esse tubo, né? E aqui a gente vê, por transparência, como é esse sistema ventricular, né? Bastante complexo quando você olha a princípio, né? Tudo que está em azul é esse sistema ventricular dessas cavidades, né? Era antes, no, nos idos, mortos antes de 1500, em que a gente mal conseguia, né, por muito tempo, não se podia examinar cadáveres, né? E todo o estudo anatômico era de animais, mesmo esse também era muito proibido, e por muito tempo as cavidades do cérebro tinham uma proeminência explicativa, pela teoria dos humores, né? Primeiro dos espíritos, né? Que movimentavam a mente, e depois os humores, né? Toda essa ideia, né, antiga do que seria esse fluxo de líquidos ou de vento que mexe, faz andar a mente, né? E você tinha três cavidades, e você vê que as cavidades não tinham nada a ver com o desenho anterior. Por quê? Porque o cérebro ele apodrece muito rápido. Então, com pouca técnica de conservação, você tem uma perda de estrutura da parede, fica aquela eca, né? E sobram os buracos, né? Os buracos sobram, especialmente os posteriores, né, do cerebelo, ficavam mais firmes, mas o anterior meio que esfacelava e dava para ver que tinha uma cavidade, que por muito tempo cavidades tinham mais importância do que o próprio tecido cerebral. Isso mudou um pouco desse desenho de três cavidades quando o Leonardo da Vinci fez uma coisa simples que encheu um céfalo de bovino, um céfalo de vaca, e colocou cera, depois destruiu o tecido e viu a forma dos ventrículos como ela é, e ele representou aqui no cérebro humano, que você vê que não é o nosso sistema ventricular, mas é bem melhor do que os anteriores três ventrículos. Ele ainda havia três cavidades, é engraçado. A, como, né, mesmo lendo a evidência na mão, ainda tem um pouco
conceitos anteriores, mas ele revolucionou isso depois, em 1700, 1800, foi modificando, não vem ao caso, até a estrutura que temos hoje, né, que a gente pode ver aqui, você vê, né, os ventrículos são basicamente, vou falar de novo, né, são os ventrículos laterais, que vocês têm que saber, né, aqui tem 1 e 2, está visando de lado, né, aqui o terceiro ventrículo, né, você vai ver que é achatado, né, olha aqui, parece um olhinho, um pico, né, que são os recessos supraópticos, por causa do quiasma óptico, e aqui o infundíbulo, que vai para a hipófise, né, que é a glândula pineal, e você vê seu terceiro ventrículo ali, o aqueduto cerebral, né, que ainda, vê como o ventrículo lateral tem essa forma de si e também tem essa projeção posterior. Eles ganham nomes, daqui a pouco eu falo. E aqui o quarto ventrículo, né, com esses recessos que indicam as aberturas desse sistema ventricular, né? Eu quero referenciar vocês para o site, né, do Google, do Wikipedia, bem legal, né? Você só colocar aqui, deixa eu ver se eu, aqui você vê aqui Wikipedia, né, sistema ventricular. Eu botei em inglês, né, ventricular system. Eu não sei se vocês chegam lá botando em português, né, mas é bem bacana o desenho no Wikipedia. Você pode mexer esse modelo tridimensional, tá vendo? E aí você vê como é que é essas cavidades do céfalo, né? E aí você vê o ventrículo lateral, um meio coladinho com o outro, e aí forma esse C, né, do ventrículo lateral, e todo essa parte do ventrículo lateral correspondente ao telencéfalo. Então, em volta disso tem o córtex cerebral e as outras estruturas, hipocampo, gânglios da base. E você vê que ele conecta aqui, eu não acho muito certo esses dois ligando ao terceiro ventrículo, porque ele é um só. Isso aqui se chama como é que é? Canal interventricular, é o que junta os dois ventrículos e também o terceiro ventrículo. Então ele meio que se funde, na hora que ele junta com o terceiro ventrículo, ele funde, conectando mais ou menos o ventrículo direito com o esquerdo, né? Então, primeiro e segundo ventrículos, numerados assim, né? Primeiro e segundo ventrículos. E aí você tem o terceiro ventrículo, olha só como é achatadinho o terceiro ventrículo, né? Em volta do terceiro ventrículo está o diencéfalo, tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo, né? E aí você vê, que tem um canalzinho do terceiro ventrículo ligando ao quarto ventrículo. O quarto ventrículo tem o rombencéfalo, né? Em volta do canalzinho, que é o aqueduto cerebral, você tem o mesencéfalo. Em volta a parede do mesencéfalo, em volta do quarto ventrículo, você tem ponte, bulbo e atrás o cerebelo. Você vê que tem uma forma, né, quadrangular, né, romboide. Então, divirtam-se, é fácil de entrar aqui, vocês vão se divertir vendo isso. Repara como os ventrículos laterais têm um corno anterior, né? Um corpo em forma de C, um corno posterior, né? E o corno lateral, temporal e occipital, respectivamente, se vocês quiserem assim chamar, né? Então, a gente volta para isso aqui também, é assim que eu quero que vocês estudem. Se vocês não têm acesso a livro, você, por exemplo, bota em português, sistema ventricular encefálico. Aí vocês vão ver vários sites em que vocês podem ver o que eu estou falando aqui melhor, com mais profundidade. Entendeu? Vamos voltar para ele. E, além desses nomes, né, ventrículo lateral, corno anterior, corno posterior, corno lateral, corpo, não canal, forame interventricular, o forame de Monro, que liga, né, os ventrículos laterais um ao outro com o terceiro ventrículo, né, os recessos vocês não precisam ver. Esse buraquinho aqui, que é o olho, chama aderência intertalâmica, onde o tálamo encosta contra o tálamo, mas não passa nada ali, só encosta. E aí tem esse buraquinho que fica no terceiro ventrículo bem achatadinho, o aqueduto cerebral do mesencéfalo, né? E o quarto ventrículo com esses recessos que vão ficar mais claros a importância, né? Esse é o decoreba que eu quero que vocês saibam, né? Decoreba mesmo. Depois vocês podem dar grandes saltos, então para vocês poderem ler sobre o assunto, por exemplo, fluxo líquido cefalorraquidiano, alguma leitura de radiografias, de tomografias, desculpe, você já o suficiente para entender seria este decoreba, né? Então, para cada
cavidade, a parede cresce em volta, né? Regionaliza aquela forma. Então, no telencéfalo, você tem os dois ventrículos laterais, o diencéfalo e o terceiro ventrículo correspondente. O mesencéfalo, o aqueduto cerebral, o aqueduto de Sylvius, também outro nome. Rombencéfalo, quarto ventrículo, e a medula tem um canal central. Né? E aqui, para ter essa ideia, né, que eu já mostrei para vocês, né, de cima, de lado, para ter essa ideia dessa forma, né? Não creio que eu vá andar mais do que isso, né? E o que é importante aqui é que nessas, diferente do que era primeiro imaginado, nos ditos de Aristóteles, que fossem ar que corria dentro dessas cavidades, essas cavidades são preenchidas de líquidos. Esse líquido também não são humores que esfriam a mente, que vem do coração para poder organizar da processo mental. Ele parece ser um líquido que é muito importante para a manutenção da fisiologia, da homeostase do sistema nervoso central. Ele tem várias importâncias, esse líquido. Parece ser um pedaço de rio Amazonas, né? Um canal de informação, de sinalizações solúveis. E esse líquido, o líquido cefaloarquediano, eu vou falar mais tarde numa outra questão. A gente vai falar sobre o fluxo, onde ele é gerado e para onde ele vai, como ele é reabsorvido. Então, você vê esse esquema que a gente vai reapresentar ele mais tarde, e aqui você vê onde ele é gerado, que é o plexo coroide, é um nome, que está em todas as cavidades cerebrais, mesmo no aqueduto cerebral. Então, está nos ventrículos laterais, está no terceiro ventrículo e está no quarto ventrículo. Nessa região, que é uma mistura, você vê aqui em vermelho, em amarelo, uma mistura do revestimento externo, pia mater, com o revestimento da cavidade, que chama epêndima, e os vasos sanguíneos, que são ricos nessa região, então muitos vasos sanguíneos, capilares de vasos sanguíneos. Essa estrutura de 3 camadas, mais o subconjuntivo que envolve, produz o líquor ativamente. O líquor não é um filtrado, ele é produzido ativamente pelo plexo coroide. E ele também recebe o que é secretado pelos neurônios todos. Os neurotransmissores que conseguem escapar das enzimas vão terminar caindo no líquor. Então, várias sinalizações, né, vão andar pelo líquor e vão banhar o cérebro todo, e vocês vão ver na próxima questão sobre como é essa circulação de líquor. Então, isso que é importante que vocês consolidem os dois ventrículos laterais do telencéfalo, né, que isso é importante, desculpe, né, porque aí você sabe que depois, né, o teto do ventrículo lateral é o corpo caloso, a base do ventrículo lateral, por exemplo, são os núcleos caudados, os gânglios da base, o terceiro ventrículo, a parede, é o diencéfalo de cada lado, né, tálamo e hipotálamo, principalmente envolvendo o terceiro ventrículo, né? Você vê que esses recessos, cornos anteriores, posteriores e laterais do ventrículo lateral correspondem aos grandes lobos do córtex cerebral, né? O corno anterior, o lobo frontal, o corno posterior, o lobo occipital, corno lateral, o lobo temporal. Isso, mais tarde, vai ajudar você a localizar regionalmente. Então, nesse começo, é esse decoreba de que cada ventrículo, como é que é a forma dele e como é que eles correspondem a cada região do telencéfalo. E aqui, assim, eu me despeço, isso vai ser curto, a gente depois, logo, vai ter um outro, agora mais rápido, eu encontrei outro lugar para conseguir gravar. Até logo para vocês, espero que vocês estejam todos bons nesse período difícil. Obrigado. Deixa eu cancelar aqui. Uma despedida mais apropriada. Até a próxima.